E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma revisão aqui do Parabólica nessa semana nossa movimentada, né? Hoje a gente vai concluir aqui o conteúdo de revisões que a gente começou lá em agosto, de revisões de história geral. Hoje a gente vai concluir, eu tô meio lento, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas não lento para fazer a revisão. Na hora que a gente entra no assunto, o negócio anda, tá? É só para começar mesmo. É Guerra Fria. Hoje a gente vai fazer então uma revisão importante de Guerra Fria, uma revisão que vai ajudar muita gente e no final a gente vai fazer questões já de Enems sobre o tema, tá? Então já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para quem não for inscrito, e curtirem, porque vocês ajudam a divulgar esse conteúdo para outras pessoas também, tá bom? Eu sou Pedro Renó, professor de História, Filosofia, Sociologia aqui do canal Parabólica, para quem ainda não me conhece. Vou abrir aqui já logo de cara para vocês a nossa parte que a gente sempre tem feito em todas as revisões. Essa revisão está sendo gravada, tá? Você deve estar vendo uma estreia aí, mas ela é gravada. Guerra Fria, duas questões foram cobradas dos Enems de 2014 a 2022. A 2022, dos Enems tradicionais. Então, se a gente pegar PPL, Libras, você tem mais questões de Guerra Fria. Só que ela está muito ligada também a outros temas, como Segunda Guerra Mundial, conflitos no Oriente Médio, crise de 29, até mesmo nazifascismo. Então, ela é muito mais do que isso, tá? Mas quando você tem o conceito, o termo Guerra Fria na questão, esse meu esquema, esse meu gráfico, ele pontua pelo nome, né? Aí eu tenho que ver se é de fato uma questão ou não. Então já vamos começar aqui com conceitos importantes. Não é uma revisão muito difícil, não. Tá? Ela não é. Ela está longe de ser uma revisão complicada, mas é importante relembrar, né? E ela está completinha para vocês aí, para que de repente quem não estudou a Guerra Fria precisa fechar esse conteúdo, estamos aqui. Vamos primeiro dar o conceito de Guerra Fria. Vou falar mais perto aqui do microfone, porque eu sei que tem muita gente que reclama que às vezes fica baixo. A Guerra Fria vai pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, quando se decreta o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí fica fácil de entender o conceito. O que é Guerra Fria? É a tensão entre o mundo capitalista e socialista. É um processo de tensão entre, de um lado, você tem, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que é a maior potência capitalista, e aí ele tem seus aliados. De outro lado, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, que é a maior potência socialista do século XX. Tá bom? E seus aliados também. Então, é um momento de tensão entre essas duas nações, na verdade, entre o mundo, a gente chama isso de mundo bipolar, tá? Que gera muitas vezes conflitos indiretos. Então, às vezes, você tem uma guerra, por exemplo, durante a Guerra Fria. Você pode ter alguns momentos que você tem exércitos dos Estados Unidos e exércitos da União Soviética, mas eles preferem optar por conflitos locais. Então, por exemplo, os Estados Unidos fomenta um exército local de um tal país contra um de um outro país que é fomentado financeiramente pela União Soviética. Então, às vezes você tem o próprio país, por exemplo, o exército soviético envolvido na guerra para apoio, mas aí você também não tem muito do lado dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem uma tensão que era um medo real, tá? De isso gerar um terceiro conflito mundial, de gerar a terceira guerra mundial, porque a gente já teve a primeira, de repente você teve a segunda já como um resquício da primeira. E a terceira, se fosse nesse caso, seria também algo que pegaria ainda da Segunda Guerra Mundial. Então você tinha esse medo. E aí seria muito pior do que a gente já viu, porque aqui a gente já está falando de um período de desenvolvimento de bomba atômica. Então você tinha medo dessas duas... Só para vocês terem noção, os Estados Unidos têm bomba atômica nuclear, né? Para fins militares,
E a Rússia também tem. Hoje a Rússia não é mais a União Soviética. A Rússia, inclusive, tem mais da metade do número de ogivas nucleares do mundo estão na Rússia. Muitas delas, é verdade, desativadas, mas tem, como resquício de estudo dessa política que a gente está falando. Então você tem uma tensão. Em um determinado momento, anos 60 e 70, existia de fato uma tensão. Então é uma guerra que é fria. Ao mesmo tempo que se tem muito medo, ainda tentam apaziguar as coisas para que não ocorra essa terceira guerra mundial com motivações nucleares. Agora imagina se a gente tem uma guerra nuclear, pensando até mesmo para hoje. Isso representaria o fim da existência humana. Então, ao medo, tá? Então, vamos lá. E é justamente por conta disso que essa guerra ela vai sair também da questão militar, mas o foco grande é militar, e vai tentar mostrar qual é o melhor modelo econômico, qual que é o melhor modo de produção. É o capitalismo, é o socialismo, avanços tecnológicos, mas tudo isso também tem a relação militar. Então ela vai para além, ela é bem complexa nesse sentido. A gente pode citar aqui, por exemplo, algumas guerras que aconteceram, tá? É uma revisão, mas a gente tem vídeo de tudo isso aqui no canal, mas a Guerra da Coreia em 1950-53, quando você tem definitivamente o estabelecimento do paralelo 38, e o estabelecimento da Coreia do Norte como uma força socialista no Sudeste Asiático. A Guerra do Vietnã, que é só para explicar, a Guerra da Coreia ainda é considerada não terminada. A gente coloca de 50 a 53 aqui, período de conflitos militares, mas ela é considerada um período de um cessar-fogo. Tá? E ainda você tem uma tensão no paralelo 38 que divide Coreia do Norte socialista com Coreia do Sul capitalista. No Vietnã, a gente teve de 55 a 75 a Guerra do Vietnã, durou muito tempo e o Vietnã se tornou socialista nesse conflito, com o apoio, sim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e na Guerra do Vietnã as tropas dos Estados Unidos perderam. Saíram derrotadas, inclusive nos Estados Unidos se fala muito pouco hoje da Guerra do Vietnã, mas isso gerou um embaraço total no Vietnã, porque foram utilizados inclusive bombas de napalm que queimavam as pessoas, toda a questão poderio militar dos Estados Unidos queimavam as pessoas no Vietnã. Eles falam muito pouco sobre finalidade ou término desse conflito. Eles falam mais de soldados dos Estados Unidos que foram como heróis lutar contra. Sempre há essa questão de tornar o outro um selvagem, um bárbaro, faziam isso com a população do Vietnã, porque estavam lá. Inclusive, o Vietnã se tornou socialista. A gente teve a Revolução Cubana também, né? De 59, que faz com que existia uma ditadura em Cuba, que era a ditadura do Fulgêncio Batista, que era alinhada aos Estados Unidos, retirava direitos. Cuba era como se fosse um paraíso para banqueiros, para ricos nos Estados Unidos. Cuba você tinha cassino, tudo para gente rica. E aí você tem lá, através da figura do Fidel Castro, também do Ernesto Guevara, que era argentino, que conseguem tomar o poder em Cuba e transformar Cuba em um país socialista na América. Inclusive tem desenvolvimento no Brasil, que no Brasil começaram a falar que o Brasil ia virar uma nova Cuba, lá em 64, no governo do João Goulart. A gente viu isso aqui, inclusive, em revisão também. E a última delas, a última grande, foi a Guerra do Afeganistão, que é a Guerra de 79 e 89, e essa, como já é no final dos anos 70 e aí pega quase os anos 80 inteiro, já é aquela última cartada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os últimos caças, aviões, helicópteros da União Soviética foram levados para o Afeganistão para tentar defender o governo do Afeganistão, que era socialista. E aqui é bem interessante que os Estados Unidos mandou dinheiro para a população do Afeganistão que se opunha ao governo socialista. Então, eles eram chamados de mujahidins. Os mujahidins eram os rebeldes contra o governo socialista do Afeganistão. Entre eles estava o Osama Bin Laden. É interessante destacar isso por um processo pós-Guerra Fria, porque então quer dizer que o Osama Bin Laden recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos na década de 70 e 80? Sim, recebeu.
ele era um desses que se opunha ao governo socialista, né, os murradins, e a gente sabe o desfecho disso é o 11 de setembro, depois você tem um processo contra o próprio Estados Unidos. Então você tem todos esses processos para exemplificar também a questão da tensão que eu estou falando para vocês, da questão das ogivas nucleares, dos mísseis nucleares, né? Acontece em 62, para vocês terem noção, a chamada crise dos mísseis, quando a União Soviética tinha fornecido mísseis nucleares para Cuba para defender Cuba. O próprio discurso já é uma defesa. Não vem aqui porque eu tenho mísseis nucleares. Defender Cuba dos Estados Unidos, que ali Miami, Havana, capital cubana, e Miami, são alguns quilômetros de mar. Os Estados Unidos sempre invadindo o espaço aéreo de Cuba. Até que, de repente, Cuba fala, se vocês vierem, agora a gente tem mísseis nucleares. E aí aquela tensão que eu falei para vocês, os Estados Unidos entra em crise por conta disso, essa questão dos mísseis nucleares. E Estados Unidos, inclusive, também ele tinha mísseis nucleares também na Turquia. E aí, só por um acordo entre as potências, Estados Unidos e União Soviética, Cuba retirou os mísseis nucleares de seu território e a Turquia retirou também os mísseis dos Estados Unidos. Então, olha a tensão. Talvez a gente vivendo hoje, eu nasci no período final de Guerra Fria e como criança eu lembro de questões assim, mas não dessa tensão. Essa tensão ela vem mais nos anos 60 e anos 70, tá bom? Eu já nasci já no final da Guerra Fria. Ainda em 1945, olha ela aí, foi fundada a Organização das Nações Unidas, em meio aí ao início dessa Guerra Fria. A Organização das Nações Unidas, substituindo a antiga Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que tinha sido fundada lá em 1919, a Liga das Nações tinha por objetivo manter o desenvolvimento dos países, dos povos, a questão da paz. Só que ela fracassou porque você teve depois a Segunda Guerra Mundial acontecendo em 1939. Agora é uma nova tentativa e a ONU existe até hoje, caminhando, ou alguns vão dizer, respirando por aparelhos, né? A gente está acompanhando, inclusive, os conflitos de Israel e Palestina, e a gente vê que a ONU tem se tentado entrar uma discussão da ONU, no próprio Conselho de Segurança da ONU, mas o que tem barrado no Conselho de Segurança qualquer resolução que possa sair da ONU é o poder de veto dos 5 países membros: Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Principalmente quando se fala em Estados Unidos e Rússia. Esses 2 pontos aqui. Cada um tem usado poder de veto, usou o poder de veto no Conselho de Segurança, a resolução já é barrada. Mas ela é criada para tentar ajudar no desenvolvimento dos povos. Ela já teve mais ações ao longo da história, nos anos 60, nos anos 70, para tentar desenvolver ajuda humanitária. A ONU é criada nesse sentido, está ligada a uma questão de declaração dos direitos humanos e por aí vai. Dado aqui esse panorama geral, a gente começa a ver algumas questões mais específicas, tá bom? Aqui é a divisão da Alemanha. A Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, né, foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich de Adolf Hitler. Tinha sido dividida após a Segunda Guerra Mundial em 4 partes, certo? Uma parte que é o setor britânico, vocês estão vendo aqui. Depois uma parte que é o setor norte-americano, ou estadunidense, que vocês estão vendo aqui, que é o laranja. O setor francês, que é o verde, menor. E o setor soviético, que é esse mais rosa, como é que você diria essa cor? Amendoado, sei lá, salmão. Quando era criança, a cor da moda era o salmão. Eu não entendi isso. Foi dividida em 4, mas essa divisão depois, ela passa a ser em 2, tá? Então, essa divisão, ela fica assim, ó, se eu acompanhar aqui minha caneta vermelha, aqui, eu vou até pegar outra cor aqui, ela acaba virando uma divisão dupla depois, porque essa divisão entre Estados Unidos, França e Inglaterra, ela acaba nesse mundo bipolar, nesse mundo bipolar de Guerra Fria, ela acaba depois sendo dividida em 2 partes. O interessante, por quê? Porque a Alemanha, os países que derrotaram a Alemanha, ou as principais potências consideradas que derrotaram a Alemanha, passaram a exercer influência sobre o território alemão para a reconstrução do território alemão. Depois que esse território alemão ele se torna
independente, digamos assim, mas ainda assim você tem uma parte que é mais aliada ao socialismo soviético e a parte ocidental mais aliada ao capitalismo estadunidense. Interessante destacar que Berlim está aqui na parte inteiro, na parte oriental, na parte do socialismo, né? Na Alemanha socialista. Só que ainda assim, Berlim foi construído lá um muro, né? Um muro que separa Berlim, porque Berlim continua sendo a principal cidade, tanto para a Alemanha Ocidental quanto para a Oriental. E o Muro de Berlim, gente, ele foi construído em 1961. Ou seja, ele foi construído, a divisão da Alemanha, ela já é pós-Segunda Guerra Mundial. Então a Guerra Fria já começa antes da Segunda. A Guerra Fria já é bem antes da construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que é simbólico para representar a gente, mas é uma divisão importante, por quê? Porque você tem lá a capital das duas Alemanhas do lado oriental, aí foi uma reivindicação. Constrói um muro, porque quem ficou do lado de lá não passa para cá, quem ficou do lado de cá não passa para lá. Porque, e aí você tinha estradas ligando diretamente à parte de Berlim Ocidental. É um bom símbolo para a gente entender a Guerra Fria, essa questão da divisão do mundo. Estou tomando café aqui. Desse mundo bipolar. Um ponto muito importante, que é muito lembrado e que eu basicamente gosto muito, mas aqui a gente está em revisão, é a chamada corrida espacial entre Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? A questão da Guerra Fria, da corrida espacial. Por quê? As pessoas às vezes perguntam por que essa corrida espacial? Por que a conquista do espaço? São alguns motivos para a gente entender essa corrida espacial. A primeira é mostra de poder tecnológico. E esse poder tecnológico, comprovado, ele também é aplicado militarmente. Imagina só você conseguir colocar um satélite que consiga fazer imagens do globo, imagens da Terra, até mesmo por uma questão de mapear e fazer a sua estratégia militar. Então tem um ponto militar da corrida espacial. Deixa eu abrir a porta para o RAM. Espera aí. Pronto, retornei. O Franzinho estava querendo sair. Para você fazer a sua estratégia militar. E qualquer outra questão que se aprenda ou que se faça com a tecnologia militar para poder aplicar, da tecnologia espacial, para poder aplicar militarmente. E uma outra questão é a questão da superioridade. Eles acreditavam muitas vezes que aquele que conquistasse o sistema, né, ele iria ter essa vitória, que é uma vitória significativa no conceito da Guerra Fria. Olha, qual país economicamente, qual modo de produção conseguiu investir mais e ter maior capacidade tecnológica para a construção, sabe, desses aparelhos, dessas questões. Interessante destacar que já existia um programa espacial na Alemanha durante os períodos do nazismo e principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a contratar e meio que apagar o passado deles de engenheiros, né, astronômicos alemães que passaram a trabalhar, inclusive, no sistema, no processo dos Estados Unidos. Isso, se eu não me engano, aconteceu também do outro lado, mas é mais comum nos Estados Unidos passar a trabalhar nos próprios programas espaciais dos Estados Unidos, e depois vem a fundação da NASA, né? A NASA não foi fundada logo em 1945. Tem muita mão dos programas nazistas, inclusive, você já tinha um programa nazista de tentativa de chegar até o espaço, tá? Mas não foi colocado em prática, tá bom? Ele passa a ser colocado em prática, só essa ideia de se chegar ao espaço só na Guerra Fria. Alguns pontos aqui importantes para vocês, só para a gente relatar aqui. Em 1954 é lançado o primeiro satélite artificial pela União Soviética, que é o Sputnik I. Então a gente pode dizer que a União Soviética ela sai na frente nesse contexto da corrida espacial. A União Soviética também manda o primeiro mamífero para entrar em órbita, que é a cachorra Laika, não é Laila, é Laika, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também. Eu tenho dificuldade de falar disso, porque você sabe o quanto que eu gosto de doguinho e eu vejo as imagens da Laika. A Laika, inclusive, se tornou uma heroína, né? Uma heroína para a União Soviética, até hoje para a Rússia.
tá? Você tem estátuas da Laika lá, ela morreu, tá? Não morreu do tempo, morreu no espaço. Bom, em 61, olha só, os primeiros pontos aqui são da União Soviética, que nesse processo os Estados Unidos também está enviando seus astronautas. Nesse processo os Estados Unidos mandou também dois mamíferos, são dois macacos, né? Pro espaço também, eu não lembro o nome delas, acho que eram elas, né? O primeiro ser humano, eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso direitinho, tá? Que eu peguei os pontos para revisão. O primeiro ser humano, o cosmonauta Yuri Gagarin, que vai para o espaço, tem ele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Para que pegar imagens, né? Para que pegar imagens? Eu tenho ele tatuado aqui, ó. O primeiro homem aí para o espaço é o que vai lá e fala assim, ó, a Terra é azul. Yuri Gagarin, primeiro aí para o espaço, ó. Tem a tatuagem dele aqui, ó. Para quem pergunta aí, ó. Esse aqui é o Yuri Gagarin. Que fala, nossa, a Terra é azul. Né? E vê que é redonda também, né? Chupa terraplanista. Mas o Yuri Gagarin ele é o primeiro a ir para o espaço, fazer um relato, né? Um registro humano, com olhos humanos do espaço. Aí você tem muitas outras questões, você já começa a pensar na Lua. Em 69, o primeiro ser humano a pisar na Lua, o Neil Armstrong, aí pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem pisar na Lua. Fica uma dica de série para vocês aqui bem interessante, que ela distorce os fatos, mas são personagens reais, tá? Distorce, por exemplo, tudo que a gente vê de data que ela troca. Quem que chegou primeiro, quem que foi depois. Que é na For All Mankind, tá? Deixa eu ver como é que escreve isso aqui, ó. Eu coloco para vocês, está para sair a 4ª temporada, ela é na Apple TV, tá? Se você não tem Apple TV, existe aí a Apple TV verde, tá? Eu não tô falando nada, hein? Tá? Olha lá. Vou anotar. Ó, dica valiosa aí para você aí que vai... Assim que fizer o Enem, já tiver com a vaga garantida na universidade, sabe que a tua nota foi boa, vai maratonar a série. Vai maratonar a série que eu indico aqui, eu e Marília, hein? É sensacional. Essa é uma das séries que eu mais gosto. E vai sair agora em novembro, acho que a 4ª temporada, estamos esperando aí. A corrida espacial, ela termina em 69 com a chegada de Neil Armstrong na Lua, pisando na Lua? Não. Os Estados Unidos depois pousaram na Lua outras vezes. A União Soviética mandou naves também para a órbita da Lua. Essa corrida espacial, ela só termina, até te falo aqui, eu vou passar aqui direitinho a data aqui para vocês, mas ela só termina com, quer ver, ó? Ela só termina no ano de 1975, tá pegando o ano direitinho, quando Estados Unidos e União Soviética fazem um programa juntos, chamado de Apollo-Soyuz, que tem inclusive na série do For All Mankind, que é o acoplamento de duas aeronaves, de uma nave soviética e a nave dos Estados Unidos, acoplam como um gesto de fim da guerra corrida espacial, não da Guerra Fria. O fim da corrida espacial, as naves se acoplam no espaço, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui um ponto extremamente importante também, para a gente continuar falando de Guerra Fria. Agora as partes políticas e econômicas, militares, econômicas. Primeiro, do lado dos Estados Unidos, foi criada a doutrina Truman, sabe? Isso veio do presidente, o Harry Truman, que utilizava propagandas antissoviéticas, certo? Para o povo dos Estados Unidos e para os países aliados dos Estados Unidos. Uma propaganda antissoviética, aquela coisa toda de que comunista faz isso, o país comunista é pobre, come criancinha, toda uma propaganda antissoviética. E foi criado, que a gente sempre tem falado, tem relatado aqui para vocês, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar entre os seus membros, geralmente os membros do Atlântico Norte, geralmente não, os membros do Atlântico do Norte, países mais ricos, capitalistas, que existe até hoje. A Guerra Fria acabou, a OTAN não acabou. A OTAN continua até hoje. Vocês veem que, por exemplo, aquela guerra Ucrânia e Rússia
você tem como ponto de partida do conflito atual a questão da OTAN, que a Ucrânia tenta entrar na OTAN e a Rússia vê como uma grande ameaça para ela a Ucrânia ali do lado na OTAN. Então, são essas questões. Então, é uma aliança militar e pelo artigo 5º da OTAN, inclusive que é antigo, quando um país membro da OTAN é atacado, considera-se que a OTAN foi atacada. E aí os outros países investem nesse conflito. Do lado da União Soviética, você tem as questões semelhantes. Foi criada a Comecon, o Conselho Econômico do Leste Europeu, ajuda econômica entre os países do Leste Europeu, e a aliança militar deles se chama Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar dos países do Leste Europeu, os países socialistas. Um detalhe aqui é que você não tinha participação do Pacto de Varsóvia da Iugoslávia, que era socialista, do Tito, né, general Tito, que ela fazia um contraponto mesmo dentro do socialismo com a União Soviética. Então você ainda tinha, inclusive eu gosto até de falar isso, a primeira Eurocopa, um torneio de nações do continente europeu, isso aqui inclusive é transmitido aqui no Brasil e tal. A primeira final foi, lá nos anos 60, né? Foi entre Iugoslávia e União Soviética. 2 países socialistas, mas que tinham lá suas diferenças. E aí o fim da Guerra Fria. Vamos lá então, porque você sabe que é uma revisão, mas acho que eu estou passando direitinho. Mas aqui é um outro ponto importante. O motivo do fim dessa Guerra Fria, gente, ela acaba devido aos desgastes da União Soviética e altos gastos militares. Então é uma questão econômica. Com tantas guerras, como eu falei para vocês, de investimento, lá na crise dos mísseis, com a Revolução Cubana, Guerra do Vietnã. A última cartada, como eu falei para vocês, foi a Guerra do Afeganistão de 79 a 89. Então a União Soviética vai se afundando mais em dívidas, e passa a fazer algumas reformas internas para até mesmo uma tentativa de abertura de mercado para salvar sua economia. Certo? Então, e a União Soviética tendo como grande base, outros países começam também a entrar em crise econômica. Não todos. Alguns países começam a entrar em crise do socialismo, não todos. Então, se a gente olha, existem ainda alguns países socialistas, no Sudeste Asiático, por exemplo, mas dá para citar aqui 2 grandes aqui que a gente conhece, os 2 grandes exemplos são Cuba, na América Central, e no Sudeste Asiático a gente tem a Coreia do Norte, que ainda se mantém, com pouco diálogo entre Coreia do Norte e Cuba, mas ainda assim países socialistas. Modelos de socialismos diferentes, né? Que não cabe agora abordar nessa revisão. Em 1985, o último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era esse cara aqui, esse eu lembro muito bem, que era o Mikhail Gorbachev. Ele era muito representado em filmes, no jogo Street Fighter 2, que já é pós 1991, que lançou Street Fighter 2, se eu não me engano. Se você zerasse o jogo, que era muito difícil zerar no fliperama, porque era um personagem mais lento, só quem sabia jogar mesmo, que é o Zangief, né? Se você zerasse com o Zangief, que na época a gente fala Zangief, não? O Zangief, inclusive o cenário dele era uma fábrica com a foice e o martelo embaixo e tal. Se você zerasse com o Zangief esse jogo, descia o Gorbachev para comemorar com você, fazer uma dança lá e tal. Vendo essas questões, ele inicia algumas reformas dentro da União Soviética e ele é muito criticado pelos socialistas até hoje por ter basicamente entregado a União Soviética. A perestroika, que significa, traduzindo, reestruturação, a perestroika garante o multipartidarismo na política. Certo? Que surjam novos partidos, inclusive de oposição ao PC, ao Partido Comunista, que estava no poder desde o tempo de Lenin, né? Fundado, inclusive, lá por Lenin, quando antes se chamava ainda Partido Bolchevique, em tempos de Revolução Russa. A gente estudou isso aqui, inclusive, também em revisão. E isso faz com que haja um crescimento da iniciativa privada, ao passo de que passa a ter dentro do próprio Partido Comunista uma ala liberal. É estranho falar isso, mas não é tão estranho hoje, porque hoje a gente fala assim PSB, o Partido Socialista Brasileiro, inclusive tem um vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, não é um partido socialista, né? E outra reforma aí é a Glasnost, que significa abertura.
maior liberdade de expressão dentro da União Soviética. A pressão em cima do Gorbachev é muito grande, ele renuncia ao cargo, certo? E quando ele renuncia ao cargo, a gente já coloca ali o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso. E aí quem assume era o secretário da ala liberal do partido, que era o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin tinha um vídeo dele quando ele assumiu, já decretando, né, com esse fim da União Soviética, devido às questões econômicas, os altos gastos militares e as reformas propostas pelo Gorbachev, que muitos socialistas vão falar que não era necessário fazer reformas no molde capitalista, mas sim reformas ainda dentro do socialismo. Tinha uns vídeos nos anos 90, né, do Boris Yeltsin, quando ele virou presidente da Rússia, né, dele dançando. Eu não vou colocar aqui, porque eu estou gravando, não estou ao vivo, mas estou gravando direto. Vocês procuram assim, Boris Yeltsin dançando. Ele tem um negócio de dancinha que fazia assim. Ai, ai. Isso não vai cair no Enem, tá? É a dancinha do Boris Yeltsin. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista, mas uma ala bem liberal, certo? Capitalista mesmo, vamos dizer assim. Ele é eleito presidente e aí ele conduz a Rússia à independência do que a gente vai chamar, antigamente chamava de União Soviética. A União Soviética era formada por algumas dezenas de países, não é então por isso que chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não coloquei aqui, mas a gente, além da Rússia, você tem a Ucrânia, você tem o Azerbaijão, você tem alguns outros países ali, o Uzbequistão, você tem alguns países ali, e esses países foram declarando suas independências e aí você tem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É interessante destacar que em 1992, inclusive, nas Olimpíadas de Barcelona em 92, tinha acabado de acabar a União Soviética. Os atletas eles foram como independentes, né? Eu não lembro qual era o nome exato. Vamos buscar aqui, vamos dar a informação correta. Em Barcelona, na Olimpíada de Barcelona, 92, eu acompanhei muito. Foi que o Brasil foi campeão do vôlei masculino. Barcelona, 92. Países. Eu sei que quem está vendo aí já deve estar lembrando e falando. Independentes, o RSS era. Calma aí que eu falo para vocês. Time unificado. Era basicamente um time unificado, né? De países independentes e tal. Hoje você tem a Federação Russa, mas era um time unificado. É que eles ainda mantiveram a União, mas não com o nome de União Soviética. Era um time unificado dos antigos países ainda membros. Então tá aí. Mas por que acabou a Guerra Fria? Então a Guerra Fria é esse mundo bipolar. E por que a Guerra Fria acabou? Principalmente pelos desgastes militares e as reformas causadas pelo Mikhail Gorbachev. Vale destacar também, acho que é muito importante, que após a morte de Joseph Stalin, tá? Quando o Stalin ele falece, o Stalin faleceu no ano... É importante buscar isso aqui, já que eu não coloquei essas informações. Ele morreu em 53? Foi isso mesmo. Ele morreu em 53. Você já começa a ter reformas dentro do governo soviético. Um dos nomes aí que a gente tem, por exemplo, era o Nikita Khrushchev, que já passa a fazer reformas dentro da União Soviética, mais abertas, né? Menos centralizadoras. Isso já gera muita oposição dentro da própria União Soviética. Isso faz com que também alguns países socialistas se afastem também. A própria China fazia críticas após porque o Mao Tse Tung era muito próximo do Stalin. Depois que o Mao Tse Tung morre, aí as coisas ficam mais assim, né? Enfim, vamos lá. Vamos fazer questões. Acho que é isso mesmo que a gente tem que chegar. Primeira questão aí, ó, Enem PPL 2020, a gente tem o famoso mapa da Alemanha que a gente já falou lá em 45. Então você tem aquela divisão que a gente fez, que era colorida. Esse ano o Enem vai ser colorido, olha que bonito. Então aqui do lado de cá o soviético, do lado de cá Estados Unidos,
a parte francesa e a parte inglesa. A divisão representada no território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por... Olha que questão direta, hein? Hein, Enem? Ó, dá um mapão aí, do lado de cá você tem a União Soviética, do lado de cá é tudo capitalista, ó. Divisão representada do território alemão refletia um contexto, com 45, geoestratégico de busca por espólio de guerra, tipo resto de guerra. O que sobrou? Vamos lá pegar as coisas que sobraram da guerra, artefatos, mísseis, tudo. Não é, você sabe, né? Não é espólio de guerra. Áreas de influência, rotas de navegação para onde, né? Controle do petróleo não é na Alemanha que você vai buscar petróleo. O monopólio de comércio também não é. Acho que ficou muito fácil. Essa é a questão que você não pode errar. A gente está falando de áreas de influência. Uma área de influência para a Inglaterra, uma para os Estados Unidos, uma para a França. É uma só, até porque elas estão conectadas aqui. E uma para a União Soviética. E depois, na verdade, se tornam duas. Do lado de cá, Estados Unidos. Do lado de cá, o RSS. E lembre-se que aqui você tem Berlim, que é dividido por um muro a partir de 61. Fácil, né? Tão fácil que eu já vou passar para frente. Bora, gente. É uma questão de Enem também, eu só não lembro o ano. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Os Estados Unidos não gostavam de processo revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona. Embora nos deixassem em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas por quê? O mesmo bloco, União Soviética e Cuba, Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, entendeu? Foram marcadas pela busca da neutralidade política. Eles queriam ser neutros? Na Guerra Fria, o mundo bipolar não é neutro. Neutro nem sabonete é. Se você for olhar assim, né? Estímulo à competição comercial, subordinação à potência hegemônica, elasticidade das fronteiras geográficas, compartilhamento de pesquisas científicas. Não é compartilhamento de pesquisas científicas, é uma questão militar. Não é elasticidade de fronteiras geográficas, porque Cuba não se tornou União Soviética. Cuba era Cuba, União Soviética era União Soviética. A Alemanha Ocidental não se tornou Estados Unidos, era a Alemanha. Então você não está tornando elástica a fronteira dos Estados Unidos ou da União Soviética. Há uma questão, não é uma questão também de estímulo à questão competição, comércio, competição, o quê? Que comércio, o quê? É a alternativa C. Cuba se torna subordinada à sua potência hegemônica. Qual que é a potência hegemônica? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Querem que eu dê um exemplo? Esse período é o mesmo período de República Liberal Democrática / populista, né, como vocês quiserem chamar aqui no Brasil, que a gente estudou recentemente. Presidentes: Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Nessa aula que a gente deu essa revisão, eu falei, os presidentes que se aliaram aos Estados Unidos, se alinharam, receberam dinheiro, apoio dos Estados Unidos, e tiveram tanta pressão interna de opositores. Acabaram ficando no cargo, terminaram seus mandatos. Dutra, Juscelino Kubitschek e só. Porque Vargas não se alinhou com os Estados Unidos durante aquele seu... Não é o Estado Novo, não é a era Vargas, é no período da República Democrática. Inclusive ele fundou a Petrobras e falou, Estados Unidos, o petróleo é nosso. Jânio Quadros foi aquela loucura toda, né, que tentou fazer uma política neutra e romper com os Estados Unidos. E o João Goulart, o João Goulart simplesmente era taxado pelo próprio Estados Unidos de ser um comunista, né? Falou que ia fazer reforma agrária no Brasil. A gente sabe que ele não era comunista, ele estava mais para um progressista, né? Mas enfim. Aí os presidentes que se alinharam receberam apoio e terminaram seus mandatos. Foi o Dutra,
e o Juscelino Kubitschek, que recebeu o investimento do Fundo Monetário Internacional, para construir Brasília, para dizer indústrias para o Brasil, rodovias, por aí vai. Beleza. O Brasil ficou subordinado aos Estados Unidos durante esses governos mencionados. Vamos lá, então. A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocada pela... Aqui, só para entender a charge, você tem uma ogiva nuclear da União Soviética embaixo do presidente Kennedy, John Kennedy, dos Estados Unidos. Do lado de cá você tem uma ogiva nuclear dos Estados Unidos, em cima, se eu não me engano, esse aqui é o Khrushchev, né? Deixa eu ver se é ele mesmo, espera aí. Ou tá falando ali, Nikita Khrushchev. Se não for, vocês podem me corrigir aí, tá? Não é mais o Stalin já tinha morrido, tá? Exatamente ele, Nikita Khrushchev. Opa, recebi aí alguém se inscreveu aí na Twitch, mas vamos lá. É o Nikita Khrushchev. Então faz uma alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado, é o momento de questão nuclear, tensão nuclear. Aí fica fácil, inclusive a gente falou aqui em aula. Ampliação da Guerra do Vietnã foi um momento difícil, foi um momento tenso, mas a tensão é quando se trata do medo. Construção do Muro de Berlim? Não foi. Instalação dos mísseis em Cuba? Sim. É a questão do que a gente relatou hoje na nossa aula de crise dos mísseis, quando foram descobertos que existiam ogivas nucleares soviéticas em Cuba, a poucos quilômetros de distância da costa dos Estados Unidos, Miami, e aí você tinha também na Turquia ogivas dos Estados Unidos. Aí você tem essa crise que é gerada, onde os Estados Unidos pede, fala assim, ó, cuidado, é uma ameaça, fala assim, a gente tem míssil nuclear aí do seu lado, então se você mexer com a gente, o que pode acontecer, não é? Então os Estados Unidos, a União Soviética aceita a retirada dos mísseis das ogivas de Cuba, desde que os Estados Unidos retire da Turquia. Então a Guerra dos 7 Dias não é sobre esse processo, e invasão do território do Afeganistão, que é no finalzinho da guerra, já era a guerra, enfim. A Guerra dos 7 Dias ela já está mais no Oriente Médio também, não significa que seja fácil, logicamente, mas é a questão dos mísseis em Cuba, a chamada crise dos mísseis, tá bom? Então tá aí, revisão rápida, eu sei que vocês sabem que quando é gravada ela vai mais rápida, vai mesmo, mas eu acho que eu tentei colocar aqui em qualidade para vocês, e é isso, contem comigo, a gente está aí para que daí vier. A parte de história geral a gente concluiu aqui, mas tem mais conteúdo durante a semana aqui, além de fazer a cobertura dessa triste guerra que está acontecendo no Oriente Médio também. Sempre que eu puder fazer alguma coisa aqui para trazer para o canal para ajudar vocês, eu faço, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, um grande beijo,